Presidente Lula, aquele que no começo do mandato disse que a gente podia reclamar o quanto fosse aí, que o governo não queria tapa nas costas, agora está dizendo, rapaz, que a esquerda tem que ser discreta e moderada nas críticas. Vamos tentar entender essa contradição, ao menos aparente, com o nosso deputado Ivan. Eu não acho, companheira Gleice, que a gente entre a esquerda aqui possa um ficar fazendo crítica ao outro. Deputado Ivan, eu vou chegar nesse discurso, mas eu quero dar uma passada na agenda do Lula, que foi interessante aí nos últimos dias, né? Para começar, faz aí o quê? 48 horas, Lula na Bahia, descendo uma escada, quase capota lá, olha lá. Isso é a não notícia, né? Lula não cai na Bahia, essa é a não notícia, deputado. Olha lá, não sei nem por que eu tô mostrando. Vai lá. Ó, deu uma tropeçada. Eu caio uma dessas. Ainda bem que Boa. Foi. Isso, Bahia. Constrangimento? Nenhum, ou pequeno. Constrangimento mesmo pode ter acontecido um pouco antes no Rio Grande do Sul. Tem um prefeito lá, rapaz, é Newton Magalhães, esse aí é do PSDB. Foi subir lá com o Lula no evento do Minha Casa Minha Vida. Puta, uma vaia, é uma desgraça. Viamão, Newton Magalhães. Vou chamar o cara de fascista lá, ó. Ixi. Isso acontece, né? Isso acontece. Agora sim, vamos para o que interessa. Para o discurso do Lula, que eu quero ouvir comentado por Ivan Valente na sequência. Então o Lula aqui está pedindo para ser econômico nas críticas e tal, vamos ver. Eu não sei se ele está falando com a galera de dentro do governo, se ele está falando com o campo todo aqui. Vamos ver. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Na Europa, por exemplo, sabe? A esquerda, ela perdeu o discurso para a questão da migração. Ou seja, a esquerda não sabe defender a questão dos imigrantes, é a direita que é contra de verdade. E muitas vezes a direita, como a Angela Merkel, tem uma posição política correta de aceitar. Deputado, vou fechar o áudio do senhor um pouquinho, que está vazando um barulho ali, tá? Milhares de imigrantes na Alemanha. Nós precisamos tentar discutir os nossos erros para que a gente possa corrigi-los. Eu não acho, companheira Gleice, que a gente entre a esquerda aqui possa um ficar fazendo crítica ao outro. Muitas vezes a gente tem um hábito de falar, mas o cara está errando, então a gente precisa punir, a gente não precisa conversar, nós temos que conversar, não. Entre amigos, a gente conversa pessoalmente. A gente não faz críticas públicas porque as críticas interessam à extrema-direita. Que as críticas interessam à extrema-direita não resta dúvida, mas eu quero entender o deputado Ivan aqui porque eu percebo essa contradição. Me disseram que o governo não queria tapinha nas costas. Me disseram, agora parece que mudou a conversa aí. Veja, o governo do Lula, ele tá, por causa da ultrapolarização política, e eu diria até mais, a ultrapolarização com a direita, né? E por outro lado, a grande mídia brasileira, né, ela é extremamente conservadora. Ela suportou o Lula porque, uma parte, né, claro, o Bolsonaro era um retrocesso civilizatório tão grande que era impossível confiar, digamos assim, que isso não fosse terminar de uma maneira tão desastrosa para eles, para a elite brasileira no contexto do século XXI. Mas eles têm uma intolerância muito grande com o Lula. Então, qualquer questão que o Lula coloque
que gera polêmica, como a questão da Ucrânia, Venezuela, principalmente essas questões ideológicas, etc., é um ataque permanente. Agora, o Lula, quando iniciou o governo, ele colocou isso, que ele prefere a crítica franca, leal, aberta e tal, do que tapinha nas costas, né? E ele está certo. Eu acho que não é o caso. A sensibilidade da crítica hoje, mesmo, tanto para gente de dentro do PT ou de aliados no geral, como para o PSOL, que é o partido mais independente que tem aqui, o ponto de partida é o seguinte: nós pertencemos à base do governo, nós queremos que o governo dê certo, tá? Então, essa é uma premissa política. Isso não impede que nós tenhamos opiniões divergentes, inclusive, pela esquerda, e criticar concessões excessivas que são feitas à direita, ou erros mesmo na condução de projetos, etc., que é isso que a gente tenta fazer. Então, foi o caso do arcabouço fiscal, né, em que a gente pesou, teve uma polêmica grande e tal, mas eu acho que a lógica do arcabouço fiscal é uma lógica que trabalha contra o próprio governo dar certo. É uma pressão brutal do mercado financeiro, entendeu? De uma lógica econômica que predomina há quase 40 anos aqui no Brasil, que você acaba o teto de gasto, você precisa de um teto. Quem determina o teto são eles, quem determina o crescimento econômico não pode passar disso, a inflação tem que estar controlada com um número preciso, que aí é os 3%, essas coisas todas, que eu acho que merecem toda uma discussão. E às vezes tem questões polêmicas mesmo, do tipo assim, você vai explorar o petróleo no Amapá, entendeu? Ou no Rio Amazonas, e até na Foz do Amazonas, são questões polêmicas, mas sempre com um espírito crítico. Nós sabemos que a extrema-direita está aí para capitalizar qualquer tipo de divergência interna, qualquer tipo de crítica, mesmo construtiva e etc. Então, cabe a quem faz a crítica dimensionar isso, ou seja, que que a extrema-direita ela está sempre pronta a deformar qualquer fala do governo e etc., mas, por outro lado, nós não podemos deixar de fazer o bom combate à própria extrema-direita, né? Ou seja, uma lógica eu diria assim, de ampliar a democracia brasileira, por exemplo, aí na questão do golpe do dia 8, a tentativa de golpe de dia 8, eu acho que o governo tem ainda na mão, entendeu? Uma oportunidade ímpar de botar finalmente na defensiva uma lógica de que os militares são poder moderador, entende? Eliminar de vez essa lógica golpista que predominou o tempo todo, entendeu? Eu diria assim, como pairando sobre a democracia brasileira, uma força, uma ameaça especial. Vamos lembrar do Twitter aí do Vilas Boas, entendeu? Vamos lembrar desse cara colocar tanque na rua no dia que você vai votar aqui o voto o voto eletrônico contra o voto impresso, etc. Tudo isso aí culminou com o bolsonarismo infiltrando as Forças Armadas, então você tem que fazer um duro combate. Aí eu acho que não tem muito como vacilar, entendeu? Nós temos que avançar, e esse é o momento. Eu acho que o governo saiu vitorioso dessa questão, a democracia brasileira saiu vitoriosa, e nós temos que colocar, não todos os militares, mas eu digo assim, esse arcabouço autoritário, totalitário que existe nas nossas Forças Armadas, ela precisa ser desarmada. Então, são questões que vão surgir como polêmicas e tal. Então, eu acho que tem validade as críticas, elas precisam ser analisadas, desde que elas venham de boa fé,
nesse sentido, levando em conta a correlação de forças que a extrema-direita está atenta para tentar retornar ao poder. Então, mas isso não elimina a possibilidade de fazer as críticas justas que têm que ser feitas. Agora vai. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Muito animado, né? Para quem tá pedindo esmola. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Fazendo isso, você manda áudios e vídeos que aparecem aqui nos nossos episódios. E mais do que isso, você ajuda a gente a continuar existindo. Porque se depender dos grandes anunciantes brasileiros, que a gente não para de denunciar, desculpa, não quero cair no alto elogio rampeiro, né? Mas assim, se a gente depender desses caras, a gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. Vocês nunca mais faz público para ninguém, acho que nunca fizeram. Mas se não fizeram, não faz nunca mais. A verdade mesmo é que a gente faz o protojornalismo mais odiado pelas agências de publicidade do Brasil. Eu vou responder o canal chamado Meteoro Brasil. E ainda tem as nossas posições políticas. Talvez a gente seja aberto demais a respeito delas? O canal Meteoro Brasil, que pra quem não conhece é um panfleto de esquerda. Já viu quantos vídeos do Meteoro Brasil tem falando do Bolsonaro? Pô, é uma função que a gente assumiu, cobrir a política, né? Mas obrigado pelo conselho. Não vou esquecer. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Como piada. Clica ali, de repente, né? Só pra avaliar. Se puder, né? Toma tua decisão aí de maneira racional e com cuidado. Mas assim, ó, com R$8 você já participa, já manda áudio aqui pra gente e dá uma força danada pra gente não precisar reduzir as atividades. Valeu!